Olá, gestores. Sejam bem-vindos a mais um programa de encerramento da gestão municipal. Eu sou Rodrigo Lacerda, assessor técnico do Conasems. Estou aqui com meu colega, consultor do Conasems, o sanitarista professor Marcos Francos, e hoje vamos conversar sobre os instrumentos de gestão e o Conselho Municipal de Saúde. Quero aqui chamar a atenção de todos os gestores municipais para esse tema tão importante no ano de 2024, que é o encerramento da gestão. Se tem 4 coisas que nós temos a responsabilidade de ter em toda a gestão, que seja municipal, estadual ou federal, é ter conselho, ter fundo municipal de saúde, ter planejamento, plano de saúde e ter relatório de gestão. Isso é fundamental. E o que a gente chama de instrumentos de gestão. Nesse sentido, eu quero que o nosso professor Marcos Franco possa abordar a importância dos instrumentos de gestão e do Conselho Municipal de Saúde na lógica do encerramento da gestão. Olá, meus amigos do SUS, gestores municipais. Nós estamos nesse processo aqui de encerramento da gestão, em um processo de transição, e eu acho que falar sobre instrumentos de gestão e sobre o Conselho de Saúde trata-se de talvez uma das grandes dificuldades que os gestores municipais têm no seu desempenho, mas é extremamente importante que a gente compreenda a importância e a necessidade desses instrumentos. Para a gente entender melhor o que é instrumento de gestão, vamos entender como é que o Estado brasileiro organiza esse processo de administração pública. Ele parte de um princípio que deve haver um espaço de governança. Esse espaço de governança ele vai determinar 2 questões importantes. A primeira delas são diretrizes para a gestão. Então, temos um espaço de governança que determina diretrizes para a gestão. E no Sistema Único de Saúde nós temos vários espaços de governança importantes, mas o mais importante deles são os conselhos municipais de saúde. É claro que fora do Sistema Único de Saúde existem também outros colegiados importantes de governança, como, por exemplo, o Legislativo, que acaba por determinar a aplicação dos recursos financeiros. Então, a determinação dos recursos para o município, para poder fazer saúde, e as diretrizes para poder organizar a saúde, são recebidas pelo gestor na gestão municipal. O gestor, então, tem que trabalhar estas diretrizes e tem que trabalhar a aplicação desses recursos. Ele vai ter que fazer um plano para poder fazer as ações e um plano de aplicação de recursos. Então, essencialmente, construir um plano de ação e um plano de aplicação de recursos é fazer o planejamento. O planejamento municipal é extremamente importante porque é dele que deriva, de fato, o bom encaminhamento para as resoluções dos grandes problemas e as necessidades de saúde dentro do município. O gestor municipal deve compreender que, ao receber as diretrizes e ao receber o financiamento, ele tem que produzir um plano e depois aprovar este plano junto a esse espaço de governança municipal, que é o Conselho Municipal de Saúde. Então, é o Conselho que acaba por determinar as diretrizes da construção desse plano e acaba também por aprovar esse plano. Este processo de planejamento joga para o gestor uma necessidade muito importante, que é, como é que eu faço esse planejamento? Quais são os instrumentos que eu posso utilizar para que o planejamento seja consequente e que eu consiga fazer um plano de ação e uma aplicação de recursos que obtenha resultados importantes? Lembrando sempre que o planejamento não termina apenas com a programação das ações ou a aplicação dos recursos. É preciso também, no processo de planejamento, arquitetar todo o mecanismo para poder fazer um processo de ver os resultados daquilo que o gestor fez. E nós traduzimos isso dentro do Sistema Único de Saúde com 3 instrumentos extremamente importantes. O primeiro deles é o Plano Municipal de Saúde. Então, o gestor deve fazer esse plano é produzido a partir de diretrizes e é aprovado pelo Conselho. E esse plano tem uma duração de 4 anos. O gestor deve tomar cuidado com esse plano para que ele esteja incluído naquilo que é o PPA do município. O Plano Municipal de Saúde vale por 4 anos. A cada ano eu tenho que fazer uma programação para poder atingir as metas e os objetivos desse plano. A cada ano.
Cada ano que passa, eu tenho que fazer uma programação anual de saúde. E depois de executar isso, a cada 4 meses, eu faço um relatório do que aconteceu em 4 meses. Então, eu divido o ano em 3 quadrimestres, eu faço um relatório no primeiro, no segundo e no terceiro quadrimestre, e depois, no final do ano, eu faço um relatório final, que é aprovado pelo Conselho, né, que é validado pelo Conselho, e isso é uma coisa extremamente importante para o gestor, né? A participação do Conselho na condução e na observação dessas questões evita problemas para o próprio gestor, né? O Conselho, quando está atento na construção dessas avaliações, desses relatórios, é muito importante para a gente, enquanto gestão. Por quê? Porque evita que a gente se coloque em fria, nos coloquemos em fria por conta da situação de cumprir ou não cumprir as tais diretrizes e as diretrizes de aplicação do recurso. Então, basicamente, Rodrigo, os instrumentos de gestão são componentes do planejamento, né? E o planejamento é extremamente importante para o município. Uma das coisas que a gente tem ouvido bastante enquanto do Conasems, e a gente viaja por aí, né, Rodrigo, é que, na verdade, o gestor tem muito pouco tempo para poder fazer o processo de planejamento no município, né? E também tem pouco recurso livre para poder fazer essa aplicação desses recursos. Mas seja como for, né, a gente tem que verificar que existe uma normativa, existem normas que falam sobre essa questão desses instrumentos e que a gente tem que obedecer. Agora, Rodrigo, eu estou falando aqui do lado de cá, do lado da gestão, não é? Das obrigações que nós temos em relação a isso, mas como é que é essa relação com o Conselho Municipal de Saúde? Quais são as responsabilidades que o Conselho tem nessa perspectiva de acompanhar, de aprovar? Quais são essas dificuldades que frequentemente os gestores encontram nessa relação com os conselhos? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Professor Marcos, essa pergunta é super importante, né? Primeiro, a gente tem que ressaltar a importância do Conselho no contexto, né, de contribuir e acompanhar pelo processo e o desempenho das ações de serviço de saúde no município, né? E a gente tem que lembrar que o Conselho ele é de caráter permanente e deliberativo. O que significa isso? Ele não se encerra junto com a gestão. Pelo contrário, ele é, né, um espaço super importante para garantir a continuidade, né, das ações de serviço do município, uma vez que esse plano ele se estende ao primeiro ano de gestão subsequente da transição. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Ele é formado de forma paritária, né, com a participação da sociedade civil, dos gestores, dos trabalhadores, dos prestadores, né, e é um espaço legítimo de representação da sociedade, né, frente às necessidades de saúde daquele território. Nós temos que ficar bastante atento desde já, por isso que a gente está iniciando esse programa, trazendo essas observações para a gestão municipal, porque desde já você tem que prestar conta, através do relatório de gestão, né, em audiência pública na Câmara dos Vereadores e também para o Conselho Municipal de Saúde, e se houver alguma necessidade de alteração, né, de ajuste, tanto no plano quanto na programação anual de saúde, isso pode ser feito com a anuência do Conselho. Isso é super importante a gente lembrar. Por isso que a gente orienta a acompanhar, principalmente nesse último ano de gestão, né, todo esse processo entre as Secretarias Municipais de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. É importante também lembrar, né, o professor Marcos trouxe muito bem, né, a construção do planejamento municipal, né, dos instrumentos de gestão. Toda a prestação de conta ela é feita através do relatório de gestão e tem a anuência também do Conselho Municipal de Saúde. E nós temos que prestar conta quadrimestralmente, né, construindo todo esse processo de organização, tanto administrativa, financeira, sanitária, né, trazendo todos os indicadores, dando subsídio para que o Conselho possa analisar todo esse processo. É super importante que a gente tenha isso em mente, né? E esses instrumentos de gestão, né, lembrando aqui que eles têm que estar dentro do DigiSUS. O que é o DigiSUS? É o Sistema de Âmbito Nacional que vai
ser inserido todos os planos municipais, todos os planos estaduais, né, todas as metas, indicadores, as auditorias e, inclusive, o relatório de gestão. É super importante que a gente tenha isso em mente, né, Marcos? Eu quero que você reforce essa necessidade de ficarmos atentos a esse processo, a esse fluxo, né, que é super importante os gestores estarem atentos, principalmente neste ano, que é ano de encerramento de gestão, lembrando que a gestão se encerra independente da troca ou não, né, do prefeito, da continuidade ou não da administração municipal, né? Tem que haver um encerramento da gestão, tem que fazer todo o processo, né, normativo e administrativo em relação ao encerramento da gestão, independente se vai ter ou não continuidade na gestão municipal. É super importante. Aí eu quero que o Marcos, né, reforce essas orientações, na verdade, essas observações para que os gestores possam ter o conhecimento, né, necessário para ficarem atentos. Bem, Rodrigo, esta questão da importância dos instrumentos de gestão, eu olho para isso com dois aspectos importantes. Primeiro é a própria capacidade de gestão do gestor no município, quando ele utiliza o planejamento para poder fazer as suas ações, para poder pensar as suas ações, para poder enfrentar as necessidades do município, a possibilidade de sucesso é maior do que aquele indivíduo que não planejou, aquele gestor que não fez um processo, não participou do processo de construção do planejamento, não fez um processo de planejamento, ele tem uma dificuldade maior de alterar as condições de saúde do município no sentido de melhorar essas condições de saúde. Tem alguns gestores que costumam dizer que a gente nunca planeja errar, mas erra ao não planejar, né? Isso é essencial nessa questão. A gente falha quando a gente não planeja. Então, o gestor precisa ter os seus próprios instrumentos de gestão. O SUS criou os seus instrumentos, o seu modelo de instrumentos de gestão. Mas é importante que o gestor compreenda isso. Esse instrumento ele tem que ser um instrumento para o gestor, um instrumento de acompanhamento, de evolução da sua gestão, de fato verificar se aquilo que ele está pensando e produzindo e fazendo está mudando a realidade, está obtendo bons resultados. A essência dessa questão do planejamento é essa, né? Agora, eu posso ter diversos tipos de instrumentos de gestão, mas o SUS determinou na lei, na sua própria lei, quais são esses instrumentos e o formato desses instrumentos. Eles vêm aprimorando a cada ano a gente faz uma construção melhor, mas o que nós observamos é que os colegas da gestão ainda têm muita dificuldade de compreender, né, que ele pode ser imputado legalmente, inclusive, porque o seu município não tem um processo de planejamento, né? E aí ele vai sofrer porque o município, de fato, não conseguiu mudar uma situação de saúde, né? E vai sofrer porque, na verdade, ele vai expor ao município as formas que a lei está apontando como irregularidade. Então, nós sabemos que para poder o município receber recurso, ele precisa ter esses instrumentos de gestão adequados e muito bem informados. Senão, ele pode correr o risco de cortar esses recursos de envio para o município. E veja, se houver uma perda de recursos para o próprio município nesse sentido, a responsabilidade pode ser até do próprio CPF do gestor. Então, o gestor tem que ter muito cuidado com relação a essas questões, porque ele está saindo da gestão agora e ele precisa entregar isso muito bem adequado para que a próxima gestão saiba aonde está a situação de saúde, o que foi pensado para poder fazer e quais foram os resultados que se obteve. Então, para nós, né, do Sistema Único de Saúde, esses instrumentos de gestão são uma forma de expressar a realidade, uma forma de expressar aquilo que nós precisamos fazer. Então, eu não tenho a menor dúvida, Rodrigo, a gente precisa, de fato, fazer com que os gestores compreendam que eles precisam fazer uma gestão do seu próprio tempo para considerar o conhecimento e a produção desses instrumentos por ele próprio. Ele tem que dominar essas questões. Isso é a essência da gestão municipal, com toda a dificuldade, né? E aí, Rodrigo, né, eu não tenho a menor dúvida, muitos gestores têm dificuldade de relacionamento com o conselho. E aí, essa dificuldade, em geral, advém do fato de o gestor não dar informação correta
para o conselho, não fazer uma boa análise de situação com esse conselho, não fazer uma discussão política com esse conselho. Quanto mais tempo o gestor fica longe destas conversas e dessas interações e dessas aproximações e articulações, mais difícil é retomar esse processo. Nós temos aqui até o final do ano para a gente adequar essa questão desses instrumentos, né? Não vamos expor os nossos municípios, nem vamos expor o nosso CPF nessa situação, né, Rodrigo? Senão a gente pode ter aí um prejuízo muito grande. Com certeza. Nós, do Conasems, da TV Mais Conasems, do Mais Conasems, da TV Conasems, da rede Conasems-Cosems, estamos todos, né, no intuito de estar levando informação, apoiando, né, levando conhecimento para a gestão municipal, no intuito de proteger, né, o CPF do gestor, proteger que ele não sofra nenhuma intercorrência ou responder algo frente aos órgãos de controle externo e interno futuramente, né? E isso é muito difícil para quem já foi gestor, né? Depois você está fora da gestão respondendo muitas vezes por processos ou inconsistências na gestão, é muito triste isso. E a gente lembra também que todas essas situações que a gente está colocando aqui, elas estão na Lei 8080, ela está na Lei 8.142, todas elas de 90, tem a 141 de 2012, então é muito importante que a gente fique atento. E eu quero reforçar mais uma vez, até porque tem vários municípios que não incluíram os seus instrumentos de gestão no DigiSUS Gestor. É responsabilidade do gestor fazer isso. Isso está normatizado, inclusive, pela Portaria de Consolidação número 1 de 2017 do Ministério da Saúde e também por uma resolução de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, na qual, né, sou conselheiro nacional de saúde representando a gestão e a gente tem esse papel também junto ao Ministério da Saúde, né, de estar monitorando, de estar observando e trazendo essas responsabilidades para todos, né, conforme aquilo que foi planejado, construído de forma ascendente, né, a partir das conferências de saúde, incluído nos planos, isso tudo que o professor Marcos colocou, né? E eu quero também dizer que na transição, né, ou que seja para a comissão de transição, ou que seja para o gestor que vai assumir, apresente toda a documentação do Conselho Municipal de Saúde. A lei de criação, né, as atas, a programação de reunião, toda a avaliação financeira, técnica, administrativa, como também os dados, né, sanitários, toda a apresentação da rede de cuidados, né, do município. É muito importante que a gente consiga, não é isso, Marcos? Eu acho que você pode colocar de forma mais contundente a responsabilidade dos gestores em relação ao encerramento da gestão, né? Muitos desorganizam o sistema, às vezes, né, desconstrói aquilo que vem construindo ao longo do tempo e isso vai trazer um prejuízo muito grande para, né, a gestão municipal e automaticamente para os usuários do SUS. O que você tem a falar nesse sentido aí, Marcos, da importância de estarmos atentos a todo instante? A questão mais importante nesse processo de transição, Rodrigo, nessa lógica do planejamento, é exatamente isso, dar substrato para que o próximo gestor assuma com responsabilidade, né, a partir daquilo que foi construído, aquilo que foi feito, dar continuidade ao processo de crescimento e construção do Sistema Único de Saúde, dar continuidade ao processo de atenção, né? Então, esses instrumentos, eles têm essa perspectiva de garantir uma continuidade da atenção, de tal forma que não haja interrupção durante esse período de transição, durante a mudança de governo, não haja interrupção do processo de atenção. Eu vou dar um exemplo disso, Rodrigo, que é muito comum agora nesse momento, né? Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue no país.
É uma epidemia importante, é uma situação bastante complicada. Então, muitas vezes nós articulamos equipes de enfrentamento da dengue, de combate à dengue, são os nossos agentes de combate a endemias, treinamos esse pessoal, fizemos tudo o que é possível fazer, estamos organizando isso junto com a comunidade, trazendo a responsabilidade da comunidade, e de repente chega no final da gestão, no final do ano, termina os contratos destas pessoas e a gente entrega uma gestão sem os agentes comunitários de saúde, sem os agentes de controle de endemia. E aí esse processo de passagem de governo é justamente no momento em que começa ao desenvolvimento do crescimento da infestação do Aedes nesse país, né? E se houver uma interrupção nesse trabalho, nós vamos gerar mais casos de dengue, mais agravos para a população. Então, você imagina que isso acontece em todas as áreas. Todas as áreas nós temos essa obrigação, uma obrigação ética de dar continuidade ao processo de atenção. Uma obrigação ética de dar continuidade aos documentos necessários apontados nestas leis que o Rodrigo colocou, que são extremamente importantes. E, ao mesmo tempo que ela garante a ética da atenção, que ela garante a ética da documentação, ela também livra o gestor de encrencas, porque ao sair da gestão, isso tudo tem que estar muito bem acertado, porque senão o gestor pode ser penalizado a posteriori. Então, para que isso não aconteça, para que não haja essas interrupções, conhecer esses instrumentos de gestão, atualizar esses instrumentos de gestão e construir uma ética contratual para a continuidade da atenção que garanta, de fato, que a população não seja prejudicada nesse processo, para a gente é extremamente importante, Rodrigo. O Conselho, de fato, ele é extremamente importante. Por isso que o mandato do Conselho não encerra no primeiro ano da nova gestão, né? Ele tem que passar de um momento para o outro, porque ele tem que acompanhar a transparência da aplicação de recursos, ele tem que acompanhar o desenvolvimento da ação que foi desenvolvida no município. Cabe ao Conselho fazer isso. E a partir do Conselho Municipal de Saúde, todas as outras situações de controle externo que o município recebe de contas, parte desta avaliação do Conselho. O próprio Legislativo utiliza muito do parecer do Conselho para dizer de fato se houve ou não alcance daquilo que foi programado em termos financeiros para o município, em termos orçamentários. Então, isso é muito importante para o gestor, né? Trabalhar esses instrumentos de gestão, mesmo que você não tenha tempo. Agora é o momento da gente levantar a cabeça, verificar como é que nós podemos melhorar essa relação com o Conselho, né? Como é que nós podemos informar o Conselho corretamente para que ele tome posições corretas, nos colocar à disposição disso, atualizar esses instrumentos, colocar esses instrumentos lá no DigiSUS. Isso é extremamente importante para o seu município. Faça isso. Isso vai ajudar o futuro do seu município, eu não tenho a menor dúvida, porque isso vai ajudar a pensar a política pública nesse país, a política pública de saúde. Você é importante, o seu município é importante, ele precisa que um SUS dialogue com a sua realidade. E ele só vai fazer isso com esses instrumentos, não há outra forma de fazer, né? Então, isso é uma necessidade extremamente importante. E eu acho que a população espera isso, não é, Rodrigo? A população espera que o gestor faça exatamente isso, né? E eu gostaria que você falasse um pouco aí para a gente, Rodrigo, como é que você vê, assim, nessa expectativa dos conselheiros, o que é que os conselheiros esperam que esse gestor, agora em final de gestão, possa fazer, né, para garantir esse processo de atenção, né? Para garantir que, na verdade, essas questões documentais e importantes no processo de pensar a saúde sejam de fato construídas e realizadas. Então, acho que o Conselho ele tem uma expectativa disso. Como é que você vê essa expectativa, Rodrigo? É muito importante, Marcos, que a gente tenha isso em vista, né? Essa aproximação, esse respeito, né, de ambas as partes em relação ao Conselho, à gestão, ela é importante até para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, especificamente nas ações de serviço de saúde daquele determinado município, né? É importante que o gestor, né, nesse encerramento de gestão, aproxime do Conselho, apresente todos os instrumentos de gestão, o plano, o relatório de gestão, a programação anual, né, toda a documentação administrativa do Conselho, apresente os seus membros,
né, nominalmente com a representação de cada um, apresente de fato, né, a programação, a agenda do Conselho Municipal de Saúde. E a gente lembra também que o relatório de gestão, ele é apresentado anualmente no mês de fevereiro do ano subsequente, até o final do mês de fevereiro. Porém, no ano de encerramento da gestão, a gente sugere, e é muito importante que o gestor apresente todos os dados até o mês de dezembro ao Conselho Municipal de Saúde, porque isso garante, né, uma prestação de contas parcial, que seja das ações e serviços de saúde, que seja financeiro, que seja das auditorias, que seja tudo aquilo que é necessário colocar dentro do relatório de gestão. Porque quem vai prestar contas, né, do relatório de gestão no ano subsequente pode ser um gestor novo que venha assumir a Secretaria Municipal de Saúde. E se você não deixar essa documentação, né, essa prestação de conta parcial, né, até o mês de dezembro, pode ser que ele tenha dificuldade depois, né, de estar levantando tudo aquilo que é necessário para compor o relatório anual de gestão. Também quero dizer que nós temos um documento físico, que é a terceira edição do encerramento da gestão no ano de 2024, que está disponível no site do Conasems. A gente vai estar disponibilizando para todos, que é conasems.org.br. Lá você consegue acessar toda a documentação, né, que a gente vai estar abordando nesses pequenos vídeos aqui orientativos, né? Também espero que esse vídeo possa ajudar o encerramento da gestão em todos os municípios do Brasil afora, e que a gente consiga fazer uma transição harmoniosa, sem interrupção de nenhum serviço, de nenhum cuidado de saúde, né, que a gente garanta de fato essa continuidade que vai trazer benefícios para todos os usuários do Sistema Único de Saúde neste Brasil afora. Então, nesse sentido, Marcos, né, a gente vai caminhando aqui para o encerramento desse vídeo. Quero que você faça, né, as considerações, as observações finais aí para contribuir com essa discussão do encerramento da gestão. O encerramento, esse processo de transição democrática que nós temos no país, que é esta alternância de governo, precisa de algum suporte para que isso aconteça. Acho que um desses movimentos importantes é que nós sejamos responsáveis com os documentos necessários e com o processo de planejamento. Nós sabemos do Conasems que o processo de planejamento é complicado, que conhecer planejamento é uma coisa complicada, mas nós podemos fazer isso de uma maneira bem simplificada, né, de tal maneira que você conheça a realidade do seu município na perspectiva daquilo que está escrito naqueles planos que estão lá. Então, qualquer pessoa que venha depois de você, que olhar para esses instrumentos de gestão, vai saber como é que foi a sua gestão. E vai saber o que precisa ser feito e não vai repetir os erros e vai construir a partir das suas necessidades, das necessidades do município e da população. Eu só vejo coisas positivas com esse tempo que a gente tem que gastar daqui até o final do ano para poder construir um processo de transição que seja bastante ético e que seja suficiente. O Conasems aponta para a necessidade da transparência das nossas contas e de uma boa relação democrática com o Conselho, para que o Conselho possa, de fato, exercer as suas funções legais de aprovação desses instrumentos e daquilo que, de fato, aconteceu no município, né? Acho que o Conasems está de parabéns com essas iniciativas, é sempre muito importante para a gente estar tendo esse diálogo. Eu sei que é insuficiente, 20 minutos para a gente conversar sobre planejamento não é uma coisa muito tranquila de fazer, mas ela serve de alerta e serve também de estímulo. Caso você queira apoio do próprio Conasems para poder fazer esses movimentos, a gente está, enquanto Conasems, à disposição de vocês. Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade que você deu para a gente conversar com os nossos gestores a respeito disso. Eu devolvendo a palavra para você, então. Obrigado, Marcos. Eu espero que esse vídeo possa ajudar, contribuir no encerramento da gestão, do ano de 2024, que a gente consiga, de fato, exercer uma transição harmoniosa, que não tenha interrupção nenhuma ação em serviço de saúde, que venha prejudicar o cuidado e a atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde,
E nós, do Conasems, estamos à disposição para ajudar, para contribuir naquilo que for necessário para fortalecer o Sistema Único de Saúde, em especial as secretarias e gestores municipais de saúde em todo o Brasil. Muito obrigado.